Olá, eu vou comentar e ler hoje o artigo de título Despesca parcial de viveiros de camarão, artigo de autoria de Chamberlain, Body, August, Costeiro e Della Mora. São afiliados à Global Seafood Alliance. Esse artigo foi publicado na GSA em 2002. Vamos dar uma olhada no sumário deste trabalho. Após a introdução, falar sobre drenagem parcial, lançamento de tarrafa, uso de rede de arrasto única, uso de várias redes de arrasto individual, uso de lift nets, uso de armadilhas, conclusão e considerações finais. Vamos para a introdução do artigo. Em regra, os viveiros de camarão são drenados completamente por ocasião da despesca dos animais. Portanto, realiza-se a despesca total do viveiro ao final do ciclo de produção. Uma alternativa à despesca total é a realização de despescas parciais ao longo do ciclo de produção. Os objetivos principais das despescas parciais são os seguintes: primeiro, produzir lotes mais uniformes de camarão pela remoção dos indivíduos maiores. 2. Melhorar o fluxo de caixa da fazenda por comercializar quantidades menores de camarão para os restaurantes e supermercados locais. Existem diferentes métodos para fazer a despesca parcial de camarões nos viveiros de produção. Esses métodos são apresentados a seguir. Entretanto, independentemente do método empregado, a biomassa despescada deverá ser contabilizada, isto é, reduzida da biomassa total, para que se possa ajustar para baixo a quantidade de ração ofertada aos animais remanescentes. Com isso, vai haver uma redução na oferta de ração e uma melhora na qualidade da água e do solo, assim como uma melhora na qualidade dos efluentes dos tanques. Ponto 2, o ponto 2 ele trata da drenagem parcial do viveiro. Embora se possa fazer a despesca parcial dos camarões pela drenagem incompleta do viveiro, essa não é uma boa opção por várias razões. Primeiro, apenas um pequeno número de camarões seria coletado na caixa de despesca, visto que a maior parte dos animais ainda permaneceria dentro do viveiro. 2. A drenagem parcial obrigaria o produtor a repor um volume considerável de água no viveiro, que acarretaria maiores despesas com bombeamento e aumento dos riscos sanitários. 3. Os animais que permanecessem dentro do viveiro sofreriam maior estresse, porque haveria uma queda na qualidade da água remanescente, que ficaria mais quente e com maiores concentrações de sólidos suspensos e gases liberados dos sedimentos. 4. A menor lâmina d'água facilitaria a ação de pássaros predadores. E 5. A renovação de um grande volume de água em pouco tempo traria alterações físico-químicas na água que poderiam estressar os animais dentro do viveiro. Próximo ponto é lançamento de tarrafa. Também seria possível fazer despescas parciais de camarões com o lançamento de tarrafas. Esse método, entretanto, se presta melhor para a realização de amostragens e biometrias dos animais, sendo considerado ineficiente para as despescas parciais. Um dos problemas nesse caso seria a enorme mão de obra necessária para a obtenção das produções desejadas. Em seguida, temos
Uso de rede de arrasto única na despesca parcial do viveiro. A eficiência do uso de redes de arrasto na despesca parcial de viveiros de camarão dependerá do comportamento da espécie cultivada, do tamanho e formato do viveiro. Existem espécies de camarão marinho, tais como pneus japônicos e o pneus monodon, que se enterram na lama, o que impede a sua captura pela rede. O Lithopeneus Vanamei, por sua vez, se enterra menos na lama, possibilitando com isso o uso de redes de arrasto na sua captura. Viveiros que se prestam à despesca parcial com uso de redes de arrasto são aqueles que possuem formato retangular ou quadrado bem definidos e cujos pisos estejam nivelados. Além disso, o trabalho será mais fácil nas unidades menores. O comprimento da rede de arrasto deverá ser 50% maior que a largura do viveiro. Assim, se a largura do viveiro for de 70 metros, o comprimento da rede utilizada deverá ser de 100 metros ou mais. A linha de fundo da rede deverá possuir as características necessárias para que possa ser convenientemente arrastada no fundo, sem que ocorra a passagem dos camarões por baixo. Antes de iniciar a movimentação da rede, o arrasto, a altura da coluna d'água deverá ser reduzida para 1 metro. Com isso, a altura mínima da rede deverá ser de 1,5 metro. Existem no mercado uma grande diversidade de redes de arrasto, que atendem às mais diferentes finalidades. A fazenda deve consultar o fabricante sobre o produto mais indicado para a despesca parcial dos seus viveiros. A movimentação da rede ao longo do comprimento do viveiro poderá ser manual, como na foto, que ilustra esse slide, ou contar com o auxílio de tratores. Como o uso de uma única rede de arrasto concentra e aglomera uma grande quantidade de camarões, fato que pode levar à mortalidade, surgiu o interesse no uso de várias redes menores de operação individual na despesca parcial dos viveiros, que é exatamente o próximo ponto. Nesse próximo ponto nós temos o uso de várias redes de arrasto individual na despesca parcial dos viveiros de camarão. Carcinicultores mexicanos que fazem a despesca parcial dos seus viveiros trabalham com ciclos mais longos, de 28 semanas, densidades de estocagem de 20 a 25 camarões por metro quadrado e passam as redes sempre que a biomassa estocada atinge de 2 a 2,5 toneladas por hectare. Esse sistema permite produzir até 1,8 toneladas de camarão de 30 gramas por hectare por ciclo. Nós temos agora uma figura que mostra um caso típico de despescas parciais em viveiros de camarão realizadas por produtores no México, na região de Sonora. Eles trabalham com um ciclo mais longo, chega a 28 semanas, e sempre que a biomassa alcança entre 2 e 2,5 toneladas por hectare, é feita a despesca parcial. Nesse caso, eles vão utilizar essas redes individuais, de arrasto individual, as chamadas charupas, lá no México. Então vejam aí a evolução da biomassa estocada em quilo por hectare. Aí ali na 15ª semana alcançou os 2.000 quilos por hectare, foi feita a primeira despesca parcial. Obviamente a biomassa é reduzida com isso. Ela volta a crescer em seguida, na 19ª semana, a segunda despesca parcial.
Na 23ª, a terceira despesca parcial. E finalmente, com 27, 28 semanas, a despesca total dos viveiros. Temos uma tabela que traz informações mais detalhadas sobre essas despescas parciais realizadas no México. Eles trabalham um sistema semi-intensivo com 20 PLs por metro quadrado, obtém uma sobrevivência de 70%. Como nós vimos na figura, realizam 3 despescas parciais. Na primeira, retiram 50 kg de camarão por hectare, o camarão tem 14,3 gramas. Na segunda despesca, quase 500 kg de camarão por hectare, o camarão já está com quase 20 gramas. Na terceira despesca parcial, aproximadamente a mesma coisa, né? 510 kg de camarão por hectare, só que os animais bem maiores, já com 25,5 gramas. E finalmente, após 196 dias de criação, que são 28 semanas, a despesca final é 1.866 kg de camarão por hectare, camarão com mais de 30 gramas, que realmente é impressionante, quase 2 toneladas de camarão com mais de 30 gramas despescado. A produção total desses viveiros, 3.374 kg de camarão por hectare, ganho em peso semanal de 1,11 gramas e o FCA 1,94. Nessas despescas parciais são utilizadas várias redes de arrasto individual, denominadas localmente de charupas. Os colaboradores puxam as charupas ao longo de todo o comprimento do viveiro com auxílio de varas de 3,5 metros, como pode ser visto na imagem que foi mostrada anteriormente, certo? Os camarões vão sendo capturados pelas redes à medida que a pessoa caminha pelo viveiro. Nesses viveiros semi-intensivos de camarão no México, cada operador captura até 60 kg de camarão após um arrasto de 30 minutos. Certo? Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto vai tratar do uso de lift nets na despesca parcial de viveiros de camarão. Vamos ver. A despesca com lift net se aproveita do comportamento dos camarões de se concentrar nas áreas onde a ração é ofertada. A rede é posicionada no fundo, a ração é fornecida sobre a rede, aguarda-se alguns minutos e a rede é então rapidamente suspensa, com auxílio de cordas e roldanas, ou polias, né, para a captura dos camarões. Essa prática é comum entre os carcinicultores da Malásia, que fornecem camarão vivo para o mercado de Singapura. A despesca parcial com lift nets é geralmente realizada à noite, porque já se sabe que a produtividade noturna nesse trabalho é maior do que a diurna. A oferta de camarão deve ser suspensa várias horas antes do trabalho da operação com a lift net. A despesca com a lift net envolve os seguintes passos. Primeiro, desligar os aeradores localizados mais próximos da rede. 2. Baixar a rede até o fundo. Em seguida, distribuir, ou seja, ofertar uma certa quantidade de ração diretamente sobre a rede. Aguarda-se de 3 a 10 minutos. Em seguida, puxa-se rapidamente as cordas para suspender a rede e capturar os camarões. Em geral, cada operação da lift net produz de 10 a 50 kg de camarão, a depender da densidade de estocagem e do tamanho do viveiro. A operação com a lift net pode ser repetida a cada 10, 20 minutos. Deve-se, entretanto, evitar o uso da lift net por vários dias seguidos, porque isso pode levar à deterioração da qualidade do solo da área em operação.
Temos em seguida o ponto 7, que vai tratar do uso de armadilhas na despesca parcial de viveiros de camarão. Diferentes armadilhas podem ser instaladas dentro do viveiro para a captura dos camarões maiores. Essas armadilhas podem ser instaladas, por exemplo, no início da manhã, recolhidas no final do dia, ou instaladas no final da tarde e recolhidas no início da manhã do dia seguinte. Vamos para as conclusões ou a conclusão do trabalho, certo? Despescas parciais podem ser manejos úteis para reduzir a biomassa de camarão nos viveiros ou para despescar pequenas quantidades de camarão para restaurantes e bares. Diferentes técnicas de despesca parcial podem ser empregadas. A escolha da melhor opção dependerá do tamanho e formato do viveiro e da finalidade em questão. Para concluir, as considerações finais. Das alternativas apresentadas no artigo para a despesca parcial dos viveiros de camarão, isto é, rede de arrasto única, várias redes de arrasto individual, lift nets e armadilhas, as lift nets nos pareceram a melhor opção, tendo em vista a praticidade e eficiência. Pessoal, é isso, vou ficando por aqui, agradeço a todos a audiência, o interesse, desejo muita saúde e paz. Um abraço.